Então, nas aulas anteriores, nós estudamos quem é o Espírito Santo, que é Deus e é uma pessoa. Mostramos que ele é uma pessoa porque tem características pessoais, pensa, sente, ama, tem vontade, fala, tem querer. Estudamos logo depois que ele possui ministérios específicos, que dentro das três pessoas da Trindade, eles se deram missões, o que não significa que ninguém é superior a ninguém. O Pai não é superior ao Filho, o Filho não é superior ao Espírito. Todos três têm a mesma essência, a mesma posição. E vimos que a Bíblia nos fala de missões e ministérios específicos que pertencem ao Espírito Santo. Ele dá e mantém a vida, ele unge, ele consagra, ele dá poder, ele santifica, testemunha, ensina, inspira, esclarece, capacita, distribui dons, é o Consolador. E concluímos na aula passada falando por que cremos que os dons ainda não cessaram. Falamos sobre a nossa visão, nosso testemunho pessoal, sobre os textos da Palavra de Deus que nos asseguram que o Espírito Santo está posto para capacitar, abençoar a igreja, dar à igreja poder para realizar a sua missão. E também concluímos dizendo que não há nenhum texto na Bíblia que diga que em algum momento os dons desapareceriam, exceto no céu, quando a volta do Senhor se der, a sua revelação final, e entrarmos no gozo eterno de Deus, onde, como diz Paulo em 1 Coríntios 13, apenas o amor continuará. Por isso o amor é o caminho sobremodo excelente. Então, nas duas primeiras aulas estudamos isso. Hoje concluiremos seguindo aí a nossa apostila. Quando é que recebemos o Espírito Santo e com ele os seus dons? Quando recebemos o Espírito Santo e com ele os seus dons? Eu fiz uma listagem de alguns textos que eu gostaria que nós lêssemos. Acho que é muito importante. Eu tenho revisto esse tema, tenho lido alguns autores, até essa semana que passou adquiri mais 2 livros sobre isso, sobre esse tema, e já dei uma olhada assim rápida, e percebo que os autores divergem pouco em alguns temas, mas assim, o conhecimento se baseia exatamente só naquilo que está revelado nas Escrituras. O que sai dali é especulação, é suposição. Quando a gente começa a querer explicar demais o que não está explicado nas Escrituras, nós corremos sérios riscos. E aí cada um quer dar uma palavra. Não, porque é assim, porque é assado, chega assim, sai assim, passa assim, entra assim, completa assim. Baseado em quê, irmão? Que o irmão coloca isso assim com tanto detalhamento. É mais ou menos como a escatologia, que nós vamos estudar já concluindo o curso, onde eu digo lá na apostila que a escatologia, para mim pessoalmente, ela se limita ao que está dito na palavra. Eu não consigo, na escatologia, fazer essas arrumações mirabolantes que vários autores fazem. Você pegar 5 autores sobre escatologia, são posições assim, cada dia aparece uma posição nova, sobe aqui, desce ali, aqui entra, aqui volta, aqui sobe, quase que diz quando é que Jesus pisca e quando é que o Espírito Santo pede licença para voltar. Assim, uma coisa, uma fertilidade de imaginação, de pensamento. Eu digo assim, gente, mas a Bíblia ela é simples, ela diz, vem, vai, virá, sairá, entrará, ponto. Quando a gente começa a querer explicar demais, né? E, mormente, a questão dos dons espirituais, as manifestações chamadas espetaculares, as manifestações revelatórias, como alguns chamam, o dom de línguas, o dom de revelação, o dom de profecia. Quando você começa a ler autores que começam a explicar demais, é porque chega assim, toca assim, é uma inspiração, não é uma palavra. O Espírito Santo não fala, ele inspira, e a pessoa fala, e a pessoa não sabe. Gente, mas olha só, vamos, quem sabe, ficar mais seguros
nos atentando diretamente ao texto, fixando a nossa mente no texto. Por isso, a gente vai dar uma lida agora. Quando é que recebemos o Espírito Santo e com ele os dons? Vamos botar nossa Bíblia aí para trabalhar, tirar algumas teias de aranhas. Romanos 12, 6. Romanos 12, 6. A aula hoje vai ficar bastante de Bíblia, tá? Nem podia ser diferente. Romanos 12, 6. Quando é que recebemos o Espírito Santo? E quando é que recebemos os dons espirituais? Romanos 12, 6. Pode? Então, a palavra diz aí, no verso 6, que todos temos, e está escrevendo a carta para a igreja, temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Quem recebeu profecia, seja segundo a proporção da fé. Se for ministério, que se dedique ao ministério. Aquele que recebeu o dom do ensino, se dedique no ensino. Aquele que exorta, faça-o com dedicação. O dom de contribuição, vejo tão pouca gente falar que pede a Jesus o dom da contribuição, e ninguém briga por ele, né? Não vejo quase ninguém brigar pelo dom da contribuição. Mas quem contribui, que faça com generosidade. O que preside, faça com zelo. Quem exerce misericórdia, não faça com cara de quem está cansado, fazendo aquele esforço, se dedicando muito pelo irmão. Faça com alegria, com o rosto alegre. Então, o texto começa dizendo que todos temos diferentes dons, recebemos diferentes dons. 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois vós mesmos? Por acaso você não sabe que você é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo veio morar dentro de você. E se você recebe o Espírito Santo, você recebeu Deus. Deus está morando dentro de você. Vocês já não se pertencem. Vocês são do Senhor. O Espírito Santo habita você. 1 Coríntios 12, versos 7, 11 e 13. Só uma paradinha aí, irmão, que eu já vou aproveitando esses textos para dando algumas pinceladas. Então, o texto está dizendo, é uma carta à igreja, tá? Ele está dizendo que a manifestação é concedida a cada um. Aqui não está falando que a manifestação do Espírito é concedida a uns poucos ou a alguns. Diz assim, a cada um, quem o Espírito Santo está, vai concedendo dons. E aí ele começa a dizer, sempre para um fim proveitoso. A um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, o outro a palavra do conhecimento, e alguns dizem assim, mas qual a diferença de sabedoria e conhecimento? Conhecimento é uma questão assim, mais prática, de você ministrar e administrar aquilo que você foi aprendendo, foi conhecendo, né? E a sabedoria é uma coisa mais pessoal, é aquilo que você recebe. Perdão, falei o contrário. O conhecimento é aquilo que você recebe, é aquilo que você amealha, é o que você aprende. Você pode crescer em conhecimento, ter muito conhecimento. E a sabedoria é a forma de você gerir isso, administrar, ter a palavra certa para o momento certo, fazer a aplicação correta do que você conhece. Você pode ter muito conhecimento e pouca sabedoria, mas tem muita gente que tem muita sabedoria e tem pouco conhecimento. Então, às vezes, a gente fica perguntando qual a diferença entre eles. Um é uma forma mais prática, que é a sabedoria no aplicar o conhecimento. A um é dado no mesmo Espírito a fé. Você vai dizer, pô, mas todos temos que ter fé. É verdade, mas há alguns que recebem uma dose na veia, assim, ó, aquela dose alta de fé, e é uma pessoa que você diz assim, gente, como fulano é uma pessoa de fé. Você vê que aquilo ali foi um dom espiritual, é
uma sobrecarga, é uma dose extra, uma pessoa que tem fé assim como uma característica de vida mesmo. Então, não há, só um minutinho, não há como dizer assim, eu não tenho fé porque eu não recebi esse dom espiritual. Não é isso. A fé é concedida ao Espírito a todos, mas alguns, de uma maneira especial, recebem um dom espiritual. Pois não, querido? Então, essa fé que todo crente, para se converter, porque a fé... Isso. Essa fé que seria uma fé para a edificação do corpo. Um redoxon de 1 grama. Até lá, você tem um redoxonzinho de... Estou fazendo propaganda de remédio? Não vai me dedurar lá no Conselho de Medicina, não, hein? Você toma vitamina C todo dia lá na sua frutinha, na sua vitamina C da laranja, da acerola e tal, mas chega algum momento que você dá assim a veia e o sujeito vem com 1 grama, 2 gramas de vitamina e dá aquela dose cavalar. Mas ninguém aqui é cavalo. É a dose mesmo de vitamina. Então, aqui o dom da fé é essa coisa que você vê que algumas pessoas são assim, gente, que história, que testemunho, que vida, que pessoa de fé. A gente já falou isso, todo mundo conhece alguém que tem esse dom como uma característica especial, né? Há outros dons de curar, há outra operação de milagres, e aqui a operação de milagres refere-se àquelas situações assim, espetaculares, diferentes, situações nas quais só se resolveria se houvesse ação de Deus no milagre mesmo. Quando você vai orar com alguém, diz assim, fulano, irmão, pastor, ore por mim, porque essa situação é uma situação assim, impossível, improvável, só um milagre de Deus. E aí há uma oração por você, alguém ministra sobre a sua vida, e você vê que durante a semana aquilo, assim, do nada vai se destravando, vai acontecendo. Então, há pessoas que têm o dom de milagres. Há outro profecia, há outro discernimento de espíritos. Discernimento de espírito é aquela que você sabe quando aquilo que está sendo falado é da carne ou é do espírito, ou até do demônio, como aquele que seguia a Paulo e dizia assim, esse homem é de Deus, olha aí, siga ele, como ele é homem de Deus. E o Senhor repreende, dizendo, olha, para de falar isso. O que ele falava estava certinho, mas acontece que era uma palavra do demônio. E havia em Paulo o dom do discernimento de espírito, aquela que você vai ouvindo, isso aí não está vindo do Senhor, não, tá? Essa capacidade de você perceber na batida do tambor qual é a música que está chegando, né? Então, isso é um dom, é o dom do discernimento de espíritos. Aí eu já entrei na leitura que você estava fazendo, meu irmão. Segue aí, perdão, te interrompi, agora segue. Não, aí, meu irmão, só até aí, por favor. Não, eu pedi o 13, leio o 13, perdão. Então, notem que esse texto que está falando sobre a distribuição dos dons, ele fala todos e fala cada um, que a todos foi dado, e a cada um individualmente. Essa é a bênção da ação do Espírito Santo. É dado a todos, porém há uma administração individualizada, personalizada. Quando a gente lê o texto de Atos 2, no texto do Pentecostes, lá diz que o Espírito Santo foi derramado sobre todos, mas diz que havia como que uma língua de fogo sobre cada um deles. Novamente aqui aparece a palavra individualmente e cada um. Portanto, Deus age de uma maneira ampla, porém individualizada. Todo aquele que recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, mas individualmente Deus capacita cada um segundo o seu querer, por meio da distribuição dos dons, segundo apraz ao Espírito Santo. Contudo, todos temos o Espírito Santo.
e com o Espírito Santo, potencialmente, todos os dons. Porém, a administração desses dons será feita pelo próprio Espírito, segundo lhe apraz. Sim, minha rainha. Olha só, sobre a questão de falar em línguas, tem que ter uma pessoa que interprete quando a pessoa fala. Se uma pessoa, por exemplo, senta do meu lado, eu não tenho o dom de falar em línguas. Se uma pessoa senta do meu lado e ora comigo e fala em línguas, automaticamente ela teria que fazer a tradução do que ela falou, certo? Ou não? Sim. Se ela não faz, eu já tive experiências assim, de não saber o que a pessoa está falando. Uhum. Eu não fui Você não foi abençoada. edificada Isso, com a oração dela. isso. Então, boa pergunta, embora não era exatamente isso, mas eu vou aproveitar a sua consideração, já que hoje é a nossa última aula sobre esse tema, a gente vai fazendo assim, tipo uma colchinha de retalhos, né? Então, 1 de Coríntios 12, 13 e 14, 1 de Coríntios 12, 13 e 14 é dever de casa para quem quer saber alguma coisa sobre dons do Espírito. Romanos 12, 1 de Coríntios 12, 13 e 14, Efésios 4, 1 de Pedro 4. Esses textos, Efésios 4, 1 de Pedro 4, Romanos 12, 1 de Coríntios 12, 13 e 14, são os 6 textos da Bíblia que falam sobre dons. Então, tudo o que você quer saber sobre dons está nesse texto. O resto é especulação, consideração, interpretação das pessoas. No primeiro capítulo, no primeiro livro de Coríntios, a primeira carta, no capítulo 14, fala isso que você falou, Esther, que o dom de línguas, ele é um dom que tem a ver entre a pessoa e Deus. E só tem utilidade para a igreja se houver a tradução. Que a pessoa fala em línguas estranhas, línguas, segundo a palavra de Pedro, língua dos anjos, línguas conhecidas por Deus, cuja interpretação é espiritual. Então, se você ora audivelmente, você tem que ter a interpretação. Se não tem a interpretação, então não ore, porque ele é de uma função abençoadora individualmente. Quando esse dom recebe interpretação, ele abençoa a igreja, embora não seja uma palavra profética. Naturalmente, é considerado que a oração em línguas traduzida, ela é uma bênção, um engrandecimento de Deus, um abrir do coração de alguém para Deus, mas não é Deus falando conosco, mas somos nós falando com Deus. A profecia ou a revelação, Deus está falando conosco. No dom de línguas, você está falando com Deus. Se você tem o dom de língua estranha, você vai orar em línguas, você e Deus. Mas é você, o seu espírito humano, trabalhado pelo dom do Espírito de Deus, falando com Deus. E não Deus falando com você em língua estranha. Deus fala com você em língua em que você possa entender. No dom de línguas ministrado em Atos capítulo 2, o que houve ali, e já há histórias de acontecimentos repetidos em várias situações, alguém ministra uma língua que para ele é estranha, porém há no auditório alguém cuja língua é inteligível. Já é conhecido isso, já há relatos em que alguém recebe uma mensagem numa língua que nunca falou, que não aprendeu, ministra em francês, e ali no auditório havia alguém francês que ouviu a palavra, entendeu e abençoou a vida. Houve uma revelação, uma palavra profética de Deus para aquela pessoa. Então, a língua estranha foi para quem ministrou, mas para quem ouviu foi uma língua inteligível. Foi o que aconteceu em Atos 2, quando eles disse, como é que ouvimos falar em nossa própria língua as coisas de Deus? Mas, de uma forma geral, o dom de línguas fala de línguas estranhas, não só para quem ministra, mas para quem ouve, precisando de interpretação. Vamos prosseguir? Vou deixar você fazer a pergunta, mas para a gente prosseguir aqui. Pode perguntar. Não é pergunta, não, só complementando. Eu fui criado na Assembleia de Deus, meu pai era pastor, pregador. Meu pai tinha um dom de línguas, porque ele, às vezes, eu usava ele no culto, pregando, ele falava em línguas e ele mesmo traduzia isso para a igreja e tinha
Havia a interpretação. Ele ministrava e ele mesmo interpretava. Sim, eu também já vi isso. 2 de Coríntios 1, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, a pergunta de quando é que recebemos o Espírito e com ele os seus dons, essa resposta está aqui, quando o Senhor nos concede o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós, ele é selo e é penhor. Essa linguagem para Paulo e para Corinto, para quem a recebeu, era muito mais simples de ser compreendida, mas para nós a gente tem que explicar. O selo tem a ver com aquele sinal real, onde a autoridade ou o rei imprimia na mensagem o selo, a marca da sua autenticidade. Ou seja, quando você recebia aquela mensagem, a marca na cera impressa dizia de quem vinha. Era o selo do anel de selar ou de um carimbo de uma autoridade. Então, o selo, o Espírito Santo estar em nós como selo, significa que nós somos autenticamente de Deus. O que recebemos é de Deus e dele somos. A presença do Espírito Santo morando dentro de nós é selo de Deus. Ou seja, eu e você somos de Deus. E o testemunho disso, o selo disso, de autenticidade, é o Espírito Santo morando em nós. Ele é selo. E ele é penhor. O penhor é, na nossa linguagem de hoje, o sinal de entrada ou a primeira parcela da prestação, lá das Casas Bahia, lá da onde você faz as suas comprinhas. Quer dizer, quando você paga a primeira parte, então você garantiu a compra. É uma garantia de que eu vou pagar até o fim, apesar de que para muita gente isso não é bem assim, né? Alguns deixam ir para o pau, como diz na gíria, acaba que perde o bem. Mas na linguagem paulina não estava lidando com a gente, nem com o nosso tempo, né? O penhor é a marca de garantia de retorno ou de resgate. Então, o Espírito Santo morando em nós não é apenas a autenticação de que somos de Deus, mas é a garantia de que Ele volta e nos leva para Ele, que já somos dele mesmo. Embora morando aqui no Brasil hoje, sentado aqui na classe da escola dominical, nessa manhã de domingo, no entanto, você já é dele e Ele vai voltar em algum momento para te pegar. Você já tem o Espírito Santo, que é o penhor dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo como penhor. Então, essa é a mensagem de Paulo. O Espírito Santo em nós é selo e é penhor. É o que diz esse texto. Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Não, acho que não é esse, não. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendes nele também crido, fostes selados no Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade e louvores da sua glória. Então, aí, o Paulo aos Efésios já dá uma construção, né? Ele diz, vocês ouviram o Evangelho, então aceitaram a palavra, creram, receberam o Espírito Santo que veio morar, como diz Paulo aos Coríntios, veio fazer morada dentro de nós e agora ele está em nós como selo e penhor. Então, quando é que recebemos o Espírito Santo? Recebemos o Espírito Santo quando somos salvos, quando aceitamos pela fé a mensagem do Evangelho, quando confiamos e entregamos ao Senhor a nossa vida. Então, nesse momento onde se dá a regeneração, portanto, onde nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo. E, ao receber o Espírito Santo, ele torna-se selo e penhor dentro de nós. 1 de Pedro 4,10.
cada um sirva de acordo com o dom que recebeu. Novamente está falando sobre esse cada um, todos, cada um, todos, cada um. Então, a Bíblia nos informa, é o que diz aí a apostila, que quando ouvimos a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo abre os nossos corações. Cremos na palavra, recebemos em nosso coração com arrependimento e fé, e o Espírito Santo vem realizar em nós essa obra de regeneração. Somos justificados, ele passa a habitar em nós como um selo e penhor. O Espírito Santo vem como ele é, traz dentro dele os seus atributos e seus ministérios. Por isso traz com ele para nós os seus dons. E na conversão recebemos o Espírito Santo. Embora a palavra nos diz que há momentos outros, e a palavra nos estimula a buscar momentos outros, onde vamos entrando na presença de Deus e buscando o enchimento e a plenitude do Espírito Santo. Há, nesse ponto, uma divisão doutrinária nas igrejas chamadas históricas e nas igrejas chamadas carismáticas pentecostais. Nas igrejas históricas, crê-se que o que se chama de batismo no Espírito Santo é o momento em que você recebe a salvação e o Espírito Santo vem morar dentro de você. Eu já vou ler o texto já sobre isso. E o Espírito Santo vindo morar em nós, então estamos recebendo o Espírito Santo. Paulo diz que nesse Espírito somos batizados no corpo, somos imersos no corpo. Esse Espírito Santo que é derramado sobre nós, ele está nos batizando, porque assim como João batizou com água, Jesus veio para nos batizar no Espírito. É o que João diz no capítulo 1. Vamos ler o texto. No capítulo 2, ele diz que nós recebemos. E no capítulo 3, quando ele batiza o Senhor Jesus, ele está falando sobre isso. Eu vos batizo com água, mas o Senhor virá e batizará no Espírito Santo. Então, ao recebermos o Espírito Santo, as igrejas históricas tradicionais dizem que estamos sendo batizados no Espírito Santo. As chamadas igrejas carismáticas pentecostais dizem que há uma segunda bênção, onde você agora recebe o Espírito Santo na conversão, mas depois, numa outra chamada segunda bênção, você então recebe o batismo com o Espírito Santo e ali recebe os dons. Essa é uma divisão histórica que deveria morar e residir e acabar nisso, mas acaba que se transforma numa briga. Tem gente que briga por isso, tem gente que se autoclassifica, tem gente que classifica o outro, tem gente que vai se colocando numa posição de juiz, começa a julgar e classificar e categorizar o outro. Eu tenho, você não tem, você tem e eu não tenho. Eu tenho os 9 dons, você só tem 2. Ou você não tem nenhum e eu tenho 9. E usa o Espírito Santo, como diz a palavra, que veio para nos unir e nos reunir e nos trazer comunhão, para fazer divisão. Obviamente que você vê que isso deixou de ter a utilidade e a bênção que o Espírito Santo trouxe. Então, não importa o nome. Eu digo na apostila, não sei se está na apostila de vocês, essa apostila que está nas mãos de vocês, eu já estou mexendo, alterando, penso, pela graça de Deus, no início do ano que vem, publicar o livro sobre a teologia. Então, às vezes eu falo aqui algumas coisas que não estão aqui na apostila, mas já estão na nova apostila. E assim, nós precisamos aprender que esse não é um assunto básico da fé. O assunto básico da fé é Jesus veio ao mundo, salvação é pela graça, precisamos entregar a Jesus as nossas vidas, só seremos salvos pela fé e pela graça do Senhor Jesus, a verdade da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Essas são verdades fundamentais. Agora, se a primeira experiência se chama batismo com o Espírito Santo e as demais experiências com Deus se chamam visitações ou revestimentos, ok, eu chamo a minha primeira experiência de conversão e recebimento, como diz a palavra do Espírito como selo e penhor, eu chamo isso de batismo com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Agora, eu posso ter outras experiências. Já nós vamos ler alguns textos. Eu vou ter várias experiências com o Espírito, várias visitações. E é possível, bem possível, que em várias outras experiências com o Espírito, eu receba ou não dons. Então, não significa que eu só fui batizado no Espírito numa outra experiência. E a gente, coitado, que não entende isso, é do Senhor, vida santa, vida quebrantada, vida ativa, e passa a vida inteira debaixo de um peso, achando que nunca foi batizado no Espírito Santo.
E porque não tem o dom de línguas, não tem o Espírito Santo. Essa é outra mentira, outro equívoco, infelizmente, pentecostal, da doutrina pentecostal, de que todo mundo que é batizado com o Espírito Santo fala em línguas. Não é verdade. Você pode ter outros dons com o Espírito Santo que não sejam de falar em línguas. E a gente que vive amofinado, triste, deprimido, porque não fala em línguas, porque ele não sabe se receber o Espírito Santo. Então, quando é que recebemos o Espírito Santo? Quando somos regenerados, porque a regeneração é a obra do Espírito. E ele vem morar em nós como selo e penhor, e a palavra nos diz que somos templo do Espírito Santo. Eu uso umas palavras, às vezes, para alguns fortes, aí, na apostila, quando eu digo o Espírito Santo, quando vem, não vem capenga, não vem com uma parte só. O Espírito Santo que você recebeu não é todo, gente, calma aí, que vai ter outras experiências, aí ele vem todo. Ele hoje veio metade, veio meio Espírito, a outra metade com dons virá depois. Não existe isso. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Quando ele vem como ele é, ele não sabe ser metade. Se ele fosse metade, ele não era Deus. Então, quando você recebe o Espírito Santo, ele mora dentro de você habita o Espírito, com todos os seus talentos, ministério, poder e os dons. Todos nós recebemos. Porém, na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa vida de fé, de trabalho, de missão, de oração, de serviço, vamos descobrindo aqui e ali novos dons. Vão aparecendo, vão surgindo, e no nosso relacionamento com Deus, na oração, na nossa experiência de quebrantamento diante de Deus, Ele nos visita, como a palavra diz, dando novos dons. Porém, se você não os realiza, Ele também tira de você esses dons. Você abafa e apaga esse dom que havia em você. Então é isso. Quando é que eu sou batizado com o Espírito Santo? Na igreja histórica, você é batizado no Espírito Santo quando você nasce de novo, o que não significa que você não precise de novas experiências com o Espírito Santo. Por isso que eu anotei 2 textos que eu queria que vocês abrissem, Atos 2 e Atos 4, 31. Atos 2 e Atos 4, 31. Atos 2, vocês, irmãos, estão aí na Bíblia na mão, conhecem já, é o texto do batismo ou da descida do Pentecoste. E ele veio como um vento impetuoso, encheu a casa, distribuiu-se como línguas sobre cada um, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, temos aqui o que a igreja evangélica chama de a experiência de batismo com o Espírito Santo. Então, os apóstolos receberam o Espírito Santo aqui. Aí, a gente vai andando e entramos em Atos 4, 31. Pedro e João, diante do Sinédrio, tinham sido presos. A igreja estava lá orando. Capítulo 4, verso 8, diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo, que havia recebido lá em Atos 2, não é? 2 capítulos atrás, ele está cheio do Espírito Santo. Aí ele é solto com João, vai para a casa dos irmãos que estavam orando por ele. Lá havia uma reunião de oração, ele faz uma oração de confissão, de entrega, e aí vai caminhando na sua oração, e aí vem o verso 31, que diz o verso 31. Acabou de dizer que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Aí agora diz que ele vai para uma reunião de oração, ora, e o Espírito Santo desce sobre eles e eles ficam cheios do Espírito Santo. Aí a pergunta do histórico para o pentecostal: onde foi o batismo com o Espírito Santo dele? Foi em Atos 2 ou foi em Atos 4? Ou foi em Atos 8? Ou foi em Atos 10? Onde em outras ocasiões ele ministra, ora e o Espírito Santo desce e falam em línguas. Então, o que eu quero dizer, assim, é uma questão apenas de sinonímia ou de semântica. Eu posso chamar a primeira experiência de nascimento, de novo nascimento, de regeneração, de batismo com o Espírito Santo. E posso chamar todas as demais experiências que vamos tendo com o Espírito Santo de visitações, de arrebatamento com o Senhor, de enchimento. Entende? E agora eu posso também dizer que eu recebi uma visitação quando eu fui salvo, quando nasci de novo, e vou ser batizado na segunda experiência. Ok,
E na terceira, vou chamar o quê? E na quarta experiência, vou chamar do quê? Entende? Então, é uma questão meramente de semântica. Não precisa brigar com ninguém, não. Você está aqui, você ama Jesus, já entregou a sua vida a Jesus, você já é templo do Espírito, Ele já habita você, o Espírito Santo está dentro de você. Ele veio completo, não deixou nada para trás, não ficou nada no céu. Ele veio com tudo, Ele habita dentro de você com tudo. Ele já está em você potencialmente com todos os dons. E dentro desses dons todos, você vai descobrindo aqui, ali e além. Me antecipo a dizer que é algo que vai estar lá na frente, mas já vou me antecipar. Além da pessoa que fica a vida inteira perguntando se já foi ou não foi batizada com o Espírito Santo, além daqueles que ficam o tempo todo dizendo que porque não falam em línguas não tem o Espírito Santo, né? Quantos dons eu tenho? Quais dons eu tenho? E tem gente que gasta o tempo todo da vida tentando descobrir que dons tem. Aí, olha só, o tempo que você está perdendo em tentar descobrir que dons você tem, vai à luta, cara. Trabalha, ministra, ora, visita, ajuda, compartilha, testemunha. E os dons vão aparecer, ou eles vão se evidenciar a você mesmo, ou alguém vai dizer para você que você tem um dom que se tornou claramente visível para a comunidade, ainda que você nunca tenha percebido. Então, não precisa gastar tempo de ficar procurando descobrir diante de Deus qual o dom que eu tenho. Gente, eu estou querendo saber. Eu acho que eu não tenho dom nenhum. Qual o dom que eu tenho, hein? Vou orar para eu descobrir dom. Olha só, trabalha, visita, ora, compartilha, ministra, você ajuda, seja misericordioso, seja companheiro, bote a mão no bolso, ajude quem está precisando. E ao fazer isso, e você continuar fazendo isso, tendo alegria no que você faz, você vai em algum momento perceber que aquilo que Deus te deu, que você achava que era normal, era um dom. Ou alguém da comunidade vai dizer, gente, que bênção tua vida me abençoa, Deus te deu esse dom. Você, Então, não precisa investir tempo e perguntar qual é o teu dom. E aí já dou o ponto para o próximo ponto, que é como descubro que dons tenho. Descubro vivendo a fé, orando, ministrando, agindo, servindo. Porque os dons não foram dados para você como um presente. Gente, como ele é bom. Gente, como ela é simpática, ela não perde uma reunião. Gente, ela vai a todas as vigílias. O que é que você acha, meu filho? O que é que você acha, espírito? Vamos dar um presente a ela? Vamos, eu acho que fica bom para ela o dom de línguas. Vamos dar o dom de língua para ela? Toma, meu amor, o dom de línguas, porque você merece. Cara, não é nada disso. Dom não é presente, dom não é adereço, dom não é brinco de ouro, dom não é colar, dom não é pulseira, dom não é broche. Dom é capacitação para o serviço, é servindo que o Espírito Santo vê que você está precisando de algo especial e vai te dar para o serviço. Não adianta ficar em casa sentada ou esfregando a cadeira do templo, achando que você ali vai receber um dom. Deus não vai desperdiçar dom dando a você que não quer fazer nada. O dom é dado para te capacitar. Por isso que Paulo, depois de escrever todos os dons no capítulo 12, ele termina o capítulo 12 de 1 de Coríntios dizendo, porém, eu passo a mostrar a você um caminho mais excelente, que é o caminho do amor, porque se eu falar em línguas e não abençoar os outros, eu estou sendo igual um símbolo que bate um tambor que eu fico batendo. Não adianta eu falar em línguas se eu não ministro, se eu não ajudo, se eu não profetizo, se eu não enriqueço a vida de alguém. Não adianta eu ter dinheiro no caixa se esse meu dinheiro não é para abençoar alguém. Deus não escolheu você para ser milionário. Deus escolheu você para ser mordomo de algum dinheiro para abençoar alguém. O dinheiro que Deus te deu é para abençoar alguém. Não foi para fazer você que é bonitão, bonitona, rica. Gente, como ele é rico. Olha, sentar no banco da frente, porque ele é rico. Não é nada disso, dons não são adereços, dons são capacitações. Por isso que o amor é o sinal principal do Espírito Santo. Ninguém é super crente porque tem 9 dons. Você é super crente se você amar, se você tiver o fruto do Espírito. Uma macieira, eu já usei esse exemplo na aula passada, uma macieira, se eu pendurar nela ou amarrar nela uma tangerina e ali deixar por 20 anos, não vai fazer dela uma tangerineira, ela continua uma macieira.
Ainda que alguém de longe, que conhece mal as árvores, olha e diga, encontrei uma tangerineira no meu caminho. Na verdade, era uma macieira que tinha uma tangerina amarrada. Então, alguns se deixam enganar pela aparência. Mas aquela macieira, quando brota, dá só maçã, mesmo tendo uma tangerina pendurada nela. Então, não adianta você achar que o número de dons te qualifica. O que te qualifica, o que mostra a tua natureza, é a intimidade com Deus, é a vida com Deus, são os sinais da presença de Deus, é o que chama-se o fruto do Espírito. Jesus havia dito isso, pelos frutos os conhecereis. Então, vamos sair dessa posição nossa de avaliador, de achar que alguém é mais ou menos, que você é menos ou você é mais do que alguém, porque fulano tem muito dom e você não tem. Não é nada disso, ok? Vamos seguir aqui, que eu já misturei a apostila toda. Sim. Que beleza. Gostei da tua pergunta, Catarina. Aliás, de você, quando você abre seus lábios, é sempre uma palavra de sabedoria. É verdade. Por que diz buscai com zelo os melhores dons? Esse capítulo, Paulo está falando sobre duas coisas. Que os dons não são dados a você, os dons são dados ao corpo, por você. Então, todas as vezes que a Bíblia fala em dons, e vocês vão fazer esse exercício que eu dei de casa, ler Romanos 12, 1 de Coríntios 12, 13, 14, Pedro 4, Efésios 4, é o dever de casa. Quando vocês lerem esses textos, vocês vão descobrir que todas as vezes o autor, quando fala em dons, fala em corpo. Sempre corpo, sempre corpo. E Paulo nos diz várias vezes que os dons são dados para um fim proveitoso, como uma capacitação. E ele fala que os dons têm funções e que o dom de profecia, o dom do ensino, o dom revelatório, chamados dons revelatórios, eles abençoam a comunidade, eles fazem a comunidade crescer. Mas os dons pessoais, como, por exemplo, falar em línguas, abençoa apenas aquele que tem o dom. É um dom que tem a ver com ele e Deus. Só quando interpretado pode abençoar alguns que estão à sua volta ouvindo a ministração, como foi o exemplo que o nosso irmão deu. Então, quando ele vem falando sobre o corpo, Catarina, ele diz, comparando como uma coisa abençoa a igreja e a outra não, ele diz, então busque com zelo os melhores dons, não os melhores para você não, porque o Espírito Santo concede a cada um segundo lhe apraz. Não é uma contradição. Agora, se você está pensando na igreja, na comunidade, na glorificação do nome de Deus, ore pedindo que Deus dê a você esses dons melhores para a tua comunidade, para abençoar a comunidade. Que Deus me use para ter uma palavra de sabedoria, para eu ser líder, para eu ser misericordioso. Às vezes o melhor dom para a minha comunidade é o dom da contribuição. Às vezes eu tenho muito dinheiro e estou numa comunidade paupérrima. Quando eu oro a Deus e peço a Ele os melhores dons, não estou pedindo para falar em línguas, estou pedindo para Ele me dar o dom da contribuição, de eu meter a mão no bolso e abençoar a minha comunidade. Às vezes a minha comunidade é uma comunidade maravilhosa, mas muito humilde, pequena no conhecimento da palavra. E os melhores dons é se Deus me der o dom do ensino. Então, ao ensinar, ao esclarecer, eu estou abençoando a minha comunidade. Então, quando Paulo fala isso, ele não está pensando em você individualmente, está pensando na comunidade. Ok? Respondi? Sim, Caio. Você já falou sobre a cessação dos dons? Falei na aula passada. Falei. Se entregou, hein, Caio? Porque eu me lembro do pastor lá da primeira, Sim. que ele dizia que já tinha tido o dom de cura Uhum. e que cessou. Sim. Então, é interessante, né? É. Deus não cura mais. Ah, o dele, pessoal. Perdão. Ele não tinha mais o dom de Sim, sim. Sim, sim. Uma questão, Caio,
E agora tem a ver com uma palavra que eu dei no finalzinho da aula lá para aquele nosso irmão querido lá de trás. Desculpa, qual é seu nome? Gessé. Isso aí, Gessé. Da raiz de Gessé, né? Isso aí, bênção pura. Os cessacionistas, que são os irmãos que não creem que os dons do Espírito ainda existem ou estão em ação, em primeiro lugar, focam nos dons espetaculares apenas. Os cessacionistas não se preocupam em falar sobre ajuda, misericórdia, socorro, celibato, contribuição, outros dons que a Bíblia fala. Isso não preocupa os cessacionistas. Só os preocupa os chamados dons revelatórios. Visões, línguas, profecia, sob o argumento de que, como o cânon está fechado, já tendo tudo sido revelado por Deus, então não há mais nada a ser dito. Se não há nada mais a ser dito, Deus não vai revelar nada mais, ou pelo menos nada mais que tenha importância. Quanto à questão do dom de curar, também diz, já como os apóstolos receberam o dom de curar, e as curas eram realizadas por meio dos apóstolos quando eles morreram, então não existe mais dom de cura. Então, ninguém cura mais em nome do Senhor, ninguém tem o dom de curar, né? Então, esse assunto é um assunto longo, muito interessante, porque a própria carta de Paulo a Tiago diz para chamar os presbíteros para orar, e a oração da fé curará o enfermo. Então, portanto, não são apenas os apóstolos que têm o dom de curar, mas alguns líderes, algumas pessoas recebem do Espírito o dom de cura. Agora, o que eu estava compartilhando com o Gessé no outro domingo é que a gente tem que entender as dispensações de Deus. Eu não sou dispensacionalista, eu não sou adepto da teologia dispensacionalista da Bíblia de Scofield. Eu não estou falando sobre isso, mas eu estou dizendo assim, Deus tem formas diferentes de trabalhar ao longo dos tempos, ao longo das eras, de acordo com a história, de acordo com o homem, com o ser humano, com a humanidade, Deus vai resgatando mais ou menos operações da sua parte. Então, hoje, você não vê muito, ou quase nunca, alguém que tenha aquele dom de curar e que todo enfermo levado a ele vai orar e vai ser curado. Pasmo eu que um dia desse, mexendo lá na minha internet, descobri 2 pastores brilhantes, que eu considero gente boa, profundamente conhecedor da palavra de Deus, argumentando que o dom de curar não existe mais, porque senão não tinha havido a Covid, porque era só chamar a igreja e os que tinham dom de curar, e todo mundo que tinha Covid, ele oraria e não teria mais Covid, ficaria curado. Portanto, a pandemia de Covid mostra que o dom de curar terminou. Eu fiquei assim, mas é gente boa. Vocês pesquisarem isso na internet, vão descobrir quem são essas pessoas. É uma coisa triste. Na verdade, a palavra não garante que todos que forem pedir a oração e cura serão curados, porque o próprio Paulo disse que conviveu o tempo todo com uma doença, um mal, que pediu a Deus e o Senhor disse, a minha graça te basta. Então, você dizer que o dom de cura não existe mais, porque tem muita gente doente aí que você ora e não fica bom, não é bem assim, ou não é nada assim. Mas é verdade que hoje você presencia muito menos dons miraculosos do que no passado. Por exemplo, há quanto tempo não vemos uma expulsão de demônio aqui na Igreja Betânia? Eu não me lembro. Não me lembro. Mas Deus deixou de expulsar? Deus recolheu o dom de expulsão de demônios? Não. A hora que, eventualmente, isso vier a acontecer, não sei quando e se vai, alguém vai se levantar em nome do Senhor, vai orar e vai expulsar o demônio em nome de Jesus. Então, assim, não é a nossa experiência que vai interpretar a Bíblia, é a Bíblia que vai interpretar a nossa experiência. Ok? Vamos aqui prosseguir, eu já nem sei mais em que ponto que eu estou. Vamos lá, eu já pulei bastante coisa, como eu já estou olhando aqui a hora,
todos os que recebem o Espírito Santo falarão em outras línguas, o que é uma doutrina pentecostal, né? Que você sabe que recebeu o Espírito Santo, que você foi batizado no Espírito, que recebeu os dons do Espírito, se você falar em línguas, não é? Mas 1 de Coríntios 12, 30, não fala isso. Vamos ler aí? Quem puder ler, por favor. Nem todos os dons do ar falam todos em outras línguas, quem interpreta-las todas. Então, esse verso eu pensei de um trecho que você vai ler em casa, como já falei, é o dever de casa, onde Paulo vem argumentando que como o Espírito Santo concede dons de acordo com o seu querer, com a sua vontade, ele a uns dá profecia, a outros dá visões, dons de curar a outros, e a outros dom de línguas. Se Paulo vem dizendo isso, por que eu vou dizer que todos têm dom de línguas? Não é isso que a palavra está falando. Ah, mas todo mundo que recebe o Espírito Santo fala em língua. Da onde você viu isso, meu querido? Ah, eu vi em Atos. Ah, bom, aí chegamos num ponto interessante. Na verdade, a doutrina nasce quando você lê Atos 2 até Atos 10, Atos 2 a Atos 10, todos os momentos em que o Espírito Santo desceu sobre diferentes grupos, eles falaram em línguas. E essa é a base única onde o pentecostal afirma, então, já que Atos 2, Atos 4, Atos 9, 8, Atos 10, quem recebeu o Espírito Santo falou em línguas, então significa, conclui-se que o sinal de que alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Ponto. E o texto que embasa essa doutrina são os 4 capítulos de Atos. Certamente que aqui quase todos já ouviram isso. Então, aí a gente precisa entender algumas coisas da chamada hermenêutica bíblica. Todo mundo está aqui ainda? Estou vendo todo mundo tão quietinho. Está todo mundo aqui ainda, né? Eu sei que é um tema pesado, mas é legal a gente participar. Se tiver com soninho, pode ficar em pé, pode espreguiçar, não tem problema, não fico triste, não. Já estou terminando. Assim, há muita gente que pega o livro de Atos e o que aconteceu em Atos e faz do livro de Atos uma doutrina, como essa. Bom, se no livro de Atos, todas as vezes que o apóstolo orou, o Espírito Santo desceu e eles falaram em línguas, ponto. Então, todo aquele que for batizado com o Espírito Santo, aí já estou usando a terminologia pentecostal, que as experiências que se seguem são chamadas de batismo com o Espírito Santo. Então, falarão em línguas. Ok, vamos lá, vamos destrinchar isso. Primeiro, o livro de Atos não é um livro doutrinário, o livro de Atos é um livro histórico. O livro de Atos é uma ponte, é uma passagem entre o Antigo Testamento, onde o Espírito Santo não habitava com eles e neles, para a igreja, que vem logo depois de Atos, a partir de Romanos, onde a igreja recebe o Espírito Santo e vem morar sobre e nele. Então, o livro de Atos é um livro histórico, é um livro de passagem. Então, o Espírito Santo está contando para a gente o que aconteceu. Não está fazendo doutrina, dizendo, tem que ser assim. Acompanhem o raciocínio. O livro de Atos diz que em 4 eventos, em 4 momentos diferentes, quando o Espírito Santo se manifestou, ficou claro, ficou evidente que era o Espírito Santo porque eles falaram em línguas. Quem estudar bem, com capricho, atenção, vai descobrir que são exatamente os 4 momentos onde se cumprem as palavras de Jesus.
ficai em Jerusalém até sejam revestidos do Espírito. Depois vocês saiam para toda a Judéia, Samaria e até os rincões da terra, por toda a terra. Ou seja, esses 4 eventos mostram os apóstolos ministrando o Evangelho e a palavra de Deus a samaritanos, a judeus gregos, aos circunstantes e à igreja que nascia. Nos 4 momentos, houve uma ministração semelhante a Atos 2. E nos 4 momentos, a única maneira de saber que era verdade o que estava sendo dito e acontecendo, que era a descida do Espírito Santo, foi a visão e a audição de línguas estranhas. Então, o falar em línguas, logo após a ministração para esses 4 grupos, houve línguas estranhas. Porque, desta maneira, nas 4 ocasiões, Jesus mostrou que o evangelho da graça não era só para judeus, era para todos os circunstantes, era para os judeus judaizantes, era para os samaritanos e era para toda a terra, os gentios. Então, samaritanos, gentios, judaizantes e aqueles que eram circunstantes da igreja receberam nas 4 vezes a visitação do Espírito Santo e revelaram através do dom de línguas. Tanto é que no capítulo 10, quando Pedro é chamado às falas porque batizou samaritanos pela igreja de Jerusalém, ele diz assim: como eu ia negar a água do batismo se o Espírito Santo se revelou na vida deles quando eu orei? Como é que ele sabe que o Espírito Santo se revelou na vida deles quando ele orou? Quando eles falaram em línguas. E por isso eles foram batizados. E é por isso que a igreja de Jerusalém aceitou e incorporou os samaritanos. Há uma ilustração que diz assim: toda loja, toda casa que inaugura faz uma festa, bota na frente uma banda de música, se é casa de coisa de criança, bota aqueles bonecos da Disney todos distorcidos na frente, faz aquela confusão. Quem vai no dia da inauguração tem bola, tem vinho, tem champanhe, tem um neon piscando. Cheguei, estou aqui, olha aqui, ó, estou aqui, gente, aqui é meu novo endereço. No dia seguinte você volta lá, não tem mais neon, não tem bola, não tem vinho. Se você vai pensar que vai tomar champanhe no dia seguinte, não tem. A loja já está aberta e já está funcionando normalmente. Toda cerimônia de inauguração chama a atenção de cheguei, estou aqui. Em todos os momentos em que o Espírito Santo inaugurou um novo grupo sendo visitado pelo Espírito Santo, em todas essas vezes houve uma cerimônia, entre aspas, visível e audível com o Espírito Santo. Ponto. Não há aqui, em nenhum lugar na Bíblia, nenhum lugar, nenhuma menção em qualquer carta, e agora sim as cartas são doutrinárias. Eu falei que Atos é um livro histórico, conta a história, diz o que aconteceu, mas não diz assim tem que acontecer. Ele apenas diz aconteceu assim. E nas cartas Paulo diz deve ser assim. E nenhuma carta, nenhuma, aparece assim: buscai falar em línguas, buscai vocês terem dons espirituais visíveis, buscai o batismo com o Espírito Santo. Não tem mais. Apenas há um relato do que aconteceu. Por fim, não estou querendo me estender, mas já me estendi, mas poderia dar mais tempo ao tempo, diria a vocês que se essa regra de interpretação bíblica, de que tudo que há em Atos tem que acontecer para validar, eu diria que só é salvo quem cai no chão e vê uma luz forte, como aconteceu com Paulo. Só pode ser missionário quem for transportado como Filipe e encontrar alguém dentro de uma carruagem, como o eunuco etíope. Ou seja, o livro de Atos não está ensinando ninguém, nem doutrinando, dizendo é assim que tem que ser. Está dizendo apenas foi assim que Deus fez. Entenderam a diferença? Então, você pegar isso e dizer, entendi, toda vez que o Espírito Santo descer, vai falar em língua. Não, não é assim, não há nenhum lugar na Bíblia dizendo isso. Há um relato no livro de Atos de que isso aconteceu no momento da chegada do Espírito Santo para os diferentes grupos marcados por Jesus na sua promessa e na sua ordenança. Os judeus circunstantes,
os judeus judaizantes, os samaritanos e os gentios. Nessas 4 ocasiões em que os apóstolos oraram e pregaram o evangelho, os 4 receberam o Espírito, os 4 grupos falaram em línguas. Acabou. Só isso. Entenderam a diferença, irmãos? Não precisa acreditar em mim, vão pegar o texto bíblico e vão ler. Bom, eu termino a apostila, não sei se a de vocês está assim, mas vou terminar a aula dizendo o que já disse há pouco. O caminho sobremodo excelente é o caminho do amor. Nós não devemos usar as doutrinas do Espírito Santo para nos degladiarmos ou nos dividirmos, porque as doutrinas do Espírito Santo nos ensinam sobre a terceira pessoa da Trindade, que veio para a comunhão. 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, 13. Na bênção apostólica, agora permanecem a fé, a esperança, o amor. Desses 3, porém, o maior deles é o amor. Somos chamados, convocados para o amor. O Espírito Santo é um espírito de comunhão. O Espírito Santo é um espírito de união. Não gaste tempo discutindo com ninguém, nem se classificando como eu sei e os pentecostais não sabem. E nem o contrário. Não, eu tenho, mas os históricos não têm. Essa discussão não é bíblica, não é do Senhor. O Espírito Santo está em todos nós. Aqueles que evidenciam e manifestam claramente os dons, ou aqueles que manifestam, mas nem sabem que manifestam, que não sabem que possuem aquele dom, e têm. Porém, como disse a Catarina, oremos para que Deus nos use com os melhores dons para a comunidade onde estamos vivendo. Que a igreja onde estamos vivendo seja abençoada pela nossa vida, pelo nosso talento, pela nossa capacidade de realização, capacitação dada pelo Espírito Santo. Ok? Vou dar aí 2 minutos para alguém que quer falar alguma coisa ou interrogar alguma coisa. A chamada está ali atrás. Quando sair, por favor, assinale ali. Uhum. 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 O que acontece é que muitas vezes, premido por essa insistência, essa má compreensão, a pessoa, por não querer ficar para trás, acaba desenvolvendo um falso dom, ou conscientemente falso, ou assim, enganado por ele mesmo. E aí ele começa a orar e repetir palavras sem sentido, como se ele estivesse orando em línguas. Eu já vi, vocês também devem ter ouvido, a pessoa dizendo, eu vou orar com você, você vai receber o dom de línguas. Enquanto eu for orando, você vai falando, vai enrolando a língua que você vai falar no Espírito. Todo mundo aqui já passou por isso. E essa é a causa, para mim, maior dos chamados irmãos cessacionistas não acreditarem no dom de línguas, pela imensa falsidade que existe em muitos. Então, como muitos têm dom falsamente apresentado, alguns irmãos creem que esse dom não existe mais, porque não é possível, aquilo ali é bobagem, aquilo ali é... Então, anula-se a seriedade, a verdade de Deus por conta daqueles que falsamente, ou enganados, ou iludidos, ou mal intencionados, forjam um dom que, segundo ele, o qualificaria como alguém abençoado pelo Espírito Santo. Concluo dizendo, ainda tenho aqui alguns livros meus sobre o Espírito Santo, se alguém tem o desejo de ler um pouquinho mais além do que a gente ministrou, pode aqui na frente depois pegar comigo. Deus abençoe os irmãos, um culto maravilhoso, um domingo maravilhoso para vocês.